E aí, pessoal da tribo, hoje nós vamos ver o Mattermost, que é uma plataforma de comunicação de equipe de código aberto, que oferece recursos semelhantes ao Slack e ao Microsoft Teams. Ele permite que equipes colaborem em tempo real por meio de mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos, chamada de voz e de vídeo, além de integrações com outros aplicativos e serviços. A utilidade de usar o Mattermost está principalmente em sua capacidade de facilitar a comunicação e colaboração entre membros da equipe, especialmente em ambientes de trabalho remoto ou distribuído. Então, vamos lá ver como se instala e se usa o Mattermost. Vamos ver os requisitos iniciais para você instalar o Mattermost no seu servidor. Esse é o site do Mattermost. Nós vamos escolher o Ubuntu, que é o sistema operacional que normalmente nós estamos trabalhando aqui. E os requisitos de hardware e software são esses que eu iluminei aí para vocês, que é bem básico. Vamos agora começar a nossa instalação. Nós vamos copiar esse primeiro comando em que nós vamos linkar o servidor com o gerenciador de pacotes do Mattermost. Não precisa se preocupar com aquele warning ali de chave. Vamos fazer o update para o gerenciador de pacotes acrescentar, né, os softwares do Mattermost. E agora damos o comando de instalação propriamente dito. Terminamos a instalação dos pacotes. Prosseguindo com a instalação, nós vamos configurar o arquivinho de configuração, né, do Mattermost, alterar as principais diretivas para que o aplicativo funcione corretamente. Vamos dar esse comando para poder colocar o arquivo. Com o Nano, então, vamos abrir o arquivo de configuração para fazer as principais alterações. Inicialmente, nós vamos ajustar a parte de conexão ao banco de dados. O Mattermost usa o banco de dados do Postgre. Você vai escolher o seu usuário de banco, senha e a parte de conexão. Observe as modificações que eu irei fazer na linha. Por enquanto, são só essas alterações que nós vamos fazer. Não precisa mexer em mais nada da linha. Voltando ao topo do arquivo de configuração, vamos colocar a URL em que o nosso servidor será chamado. Lembrando que você tem que colocar essa informação em algum servidor DNS interno da sua rede. O próximo passo será a preparação do banco de dados, com a criação da base de dados do Mattermost. Então estou colocando esse comando de instalação, não é o correto, porque falta o QL, que é o nome correto do pacote no Ubuntu. O banco de dados foi instalado, o Postgre. Vamos então começar a criar o banco de dados propriamente dito. Vou copiar esse comando para você se conectar ao banco. Repare que eu copiei esse comando, mas aquela parte do até o cerquilha não é necessário. O comando só é esse aí, o create database Mattermost.
Tenha atenção para o usuário e a senha que você colocou na linha do arquivo de configuração do Mattermost. Tem que ser o mesmo. Então, criamos usuários e vamos agora colocar a parte de privilégios. Atribuir o proprietário do banco de dados, que é o próprio Nauru, e acesso aos esquemas e outros objetos. Finalizamos então a configuração do banco de dados. Vocês não precisam se preocupar na parte de segurança. O PostgreSQL é diferente do MySQL. A segurança dele é feita em arquivos separados. Como o nosso acesso será dentro da própria máquina, isso aí já está pré-configurado no servidor de banco de dados. Só se você for utilizar de um outro servidor externamente, aí sim você tem que ler essas partes ali. O reload do banco também não é necessário você fazer, porque nós não modificamos nenhum arquivo de configuração. Mas caso você queira ver o comando, é esse aí com o .service no final. Com o comando do status você consegue ver que ele está rodando corretamente. Seguindo então com a configuração, vamos fazer o start do Mattermost. Então vocês viram que deu um pequeno erro. Com aquele comando você pode obter mais informações. Voltando no arquivo de configurações, nesta parte do site URL você tem também que entrar com http://. Vamos dar um restart de novo. Voltou sem erro, então o serviço está rodando normalmente. Está conferida com status. Como vocês podem ver, com o comando do cool e mais a URL localhost 8065, você pode verificar se localmente está tudo correto também. Se apareceu essa saída para você, é porque o serviço está rodando sem problema. Vamos realizar então o primeiro acesso. Vocês viram que deu um erro, não conseguimos acessar, mas isso é normal porque a gente sempre esquece que agora tem que colocar aquela porta para poder você ingressar no Mattermost. É possível você usar um proxy, ou com o Apache ou com NGX. Isso aí é uma técnica mais avançada que a gente vai mostrar depois para vocês. O primeiro acesso, como não tem nenhum usuário, o Mattermost ele já permite que você crie esse usuário, que vai ser o usuário administrador. Eu vou escolher o Cacique como meu usuário administrador. Escolher um nome de usuário normal e uma senha de 8 a 64 caracteres. Ele pede que você crie o nome da sua organização. Vou escolher Tribo Técnico. E as ferramentas que você quer usar. Você não necessariamente precisa colocar agora. Você pode pular e depois acrescentar elas. E não só essas, você pode criar outras também. Vou finalizar o meu acesso e aqui já está pronto o meu acesso inicial. Ele sempre cria dois canais, o Off-Topic e o Town Square. Embaixo você pode adicionar quantos canais que você queira. O canal é o assunto que você vai tratar ali. Observe então esse errozinho que deu, que é mais uma correção que nós vamos ter que fazer no arquivo de configuração.
Mas por enquanto nós vamos mostrar aí para vocês que já dá para modificar pelo menos o idioma. O pessoal que tem dificuldade no inglês, eu sempre mostro como já passar aí para o português para ficar mais fácil e ir aprendendo com o próprio uso do aplicativo. Então, bastou trocar ali, ele vai para o português. Algumas partes vocês ainda vão estar em inglês, mas é um ônus aí de você estar usando um software gratuito ou free, em até certo ponto que você pode também assinar ele. Eu coloquei ali porque eles têm ali várias informações para você fazer o troubleshooting. Sempre é bom quando acontece um erro que ele mostra na tela e você clicar no link para ver o que você pode corrigir. Então, nesse caso aí, está faltando também o número da porta na URL. Então, basta abrir novamente aí o arquivinho de configurações, acrescentar a porta, salva o arquivo e reinicia o Mattermost. Vamos sair e voltar para ver se o erro foi corrigido. Então tá aí, o erro foi corrigido e clicando naqueles quadradinhos você vai na console do sistema, onde você vai poder alterar quase todas as informações, inclusive fazendo modificações no arquivo de configuração diretamente por essa interface. Existe um problema aí que você não consegue cadastrar usuários por essa interface. Pelo menos até o momento eu não encontrei nenhuma flag que a gente possa fazer isso. Aqui a gente só adiciona membros a grupos, a canais, e não criar um usuário. Você também por aqui, você pode, algum usuário que já tenha cadastrado, você alterar a função que ele tem no sistema. Vamos ver então o método de você cadastrar o usuário. Que seria pela linha de comando, utilizando esse aplicativo que já está dentro do servidor. Então, a primeira coisa é você fazer um login, você vai ganhar um token para poder estar gerenciando esses usuários com esse aplicativo MMCTL. Vou deixar até aí para vocês verem, eles não são claros quanto à URL que você tenha que usar. Vocês vão ver que vai dar vários erros até a gente acertar a URL que realmente se conecta e você ganha o token. Essa é a URL correta que você tem que colocar para o login. Então, depois de dar consultar, né, mais profundamente lá os arquivos de manual, né, do Mattermost, esse connection name você pode colocar aí qualquer coisa, isso aí não vai interferir. Só vai interferir o nome de usuário e a senha. Então agora você está com as suas credenciais para poder continuar dando os comandos para o Mattermost. Para facilitar vocês também, eu vou deixar essa URL de todos os comandos que você pode dar. Normalmente o único que eu vi necessidade foi a da criação de usuário. Então esse é o comando para você criar o usuário. E aqui você modifica a parte necessária que represente aí o seu sistema. Criamos então o usuário. Só que antes de você divulgar isso para o seu usuário, você já tem que colocar ele num canal.
Eu clico aí em convidar. Se você tiver com as configurações do servidor de e-mail feita, já vai ser enviado o e-mail para esse usuário aí. Vamos testar o acesso do Nauru usando aí um servidor Linux, um desktop Linux. Escolho a opção View in Browser e coloco o nome de usuário e a senha. Então está aí o acesso do Nauru. Se ele quiser, ele pode criar canal, só dá um adicionar canal. Fazer um teste aqui mandando uma mensagem direta para o cacique. O funcionamento do aplicativo é semelhante a tantos outros aí, principalmente o Slack, que é um que é muito utilizado para trabalhos em grupo. Pronto, enviei uma mensagem direta para o cacique. Vamos ver lá agora na máquina do cacique se ele recebeu. Então tá ali, já está marcando ali que ele tem uma mensagem, ali, mensagem direta. Repare que sempre tem umas dicas, né, para o usuário que está iniciando. É interessante que você vai aprendendo. Mas se a coisa estiver chateando, você pode desativar. Voltamos aqui então para o Nauru e já está a resposta dele ali. Vamos ver então um outro método que é o autocadastramento, ou seja, o próprio usuário vai se cadastrar, só que ele se cadastra, mas não tem acesso a nenhum canal. O administrador tem que dar esse acesso sempre. Para isso nós vamos ter que alterar de novo o nosso arquivo de configuração. Vocês devem procurar essa chave OpenServer, Enable OpenServer, troquem de false para true. Com isso aí ele vai habilitar o autocadastramento. Não se esqueçam de dar um restart. Vamos fazer esse teste aí lá no nosso macOS, do usuário que nós temos lá, que é o Navajo. Mesma coisa, ele coloca View em Browser e agora vai permitir que ele faça o autocadastro. Só clicando em cima ali, eu não tenho uma conta. A conta dele foi criada, porém ele não está em nenhum time. É necessário que o administrador coloque ele no time. Como ele está dando ali, né? Para perguntar o administrador para ele ser colocado em algum time desses aí. Então vamos lá, o cacique vai colocar o Navajo no time da tribo técnica. Então já está aparecendo ali, só dá o convidar e o feito. Agora ele faz parte da equipe. É só ele agora dar um back lá em cima, no canto esquerdo, que ele já consegue. Aí ele já está colocado dentro do time. É uma coisa, ele pode criar canais e já fazer aí as trocas de mensagem com outros membros do Mattermost. Então o Mattermost tem cliente para quase tudo. No smartphone, só você procurar na loja, dar uma conferida, é esse aplicativo. Vamos abrir. A instalação é igual tanto para o iPhone, para os iPads. Tem umas mensagens iniciais, só para uma dúvida geral. Pode permitir ou não notificação, fica a critério do usuário, e aqui você vai informar a URL. Repare que ele reclamou que tem que ter o HTTP.
Então é sempre bom ter em mente que no Mattermost sempre tem que colocar o URL completo. Conectamos, vamos colocar o nosso usuário e senha. Estamos conectados, os canais estão aparecendo e você pode utilizar normalmente aí no seu smartphone. Vamos ver então os clientes para desktop. Nós temos diversos clientes aí para o Mac, para o Linux, para o Windows. Então nós vamos fazer um teste aí com o do Linux, que ele é um pouquinho mais complicado. Os outros é só baixar o aplicativo e dar o Next, Finish, que já está pronto. No Linux não, a gente tem que também se conectar na base do pacote do Mattermost. Abrimos um terminal e damos aquele comando. Pode dar direto o comando para instalação. Se por acaso ele não achar, você teria que dar um update, que ali nas orientações dele ele não manda, mas é sempre bom. Finalizamos a instalação, vamos pegar e colocar a primeira abertura. Então tá aí, colocar o URL do servidor, não esquecer de colocar o HTTP e a porta. E dá um alerta ali de que teria que usar o HTTPS, mas como não temos, não há problema se conectar direto assim dentro da rede. E a senha aqui, vamos tentar de novo. Então agora tudo certinho. Tá aí o aplicativo, ele é igual tanto para o macOS como para o Windows. Tem mais algumas funcionalidades que você pode usar, mas não há nenhuma dificuldade de você estar usando ele. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixem o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.